Oi, amores. Um mini coração para vocês. Vamos falar hoje de mais uma modelagem. Nós vamos receber a convidada Francilene e vamos falar hoje sobre a Angela Merkel. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. A nossa convidada, ela já chamou aqui. Aceitando a Francilene. Muito bem. Francilene entrando. Olá. Oi, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E você, como é que tá? Ótima. Pronta para mais uma modelagem. Oi, Dani. Obrigada, Dani. Gente, nós vamos falar hoje sobre a Angela Merkel, mais uma modelagem que nós vamos aqui mostrar para vocês. Vou responder uma perguntinha que me fizeram em relação ao que a gente está fazendo, que a gente está propondo aqui. E, na verdade, a modelagem ela faz parte de um dos desafios semanais. Nós fazemos parte de uma mentoria chamada Jogo da Vida. O que é exatamente isso? É um programa de desenvolvimento pessoal que tem o objetivo de acelerar 10 anos em um, para a nossa transformação, para a gente mudar de fase, para a gente prosperar na vida em todos os aspectos, para a gente cuidar do nosso aspecto físico, mental e espiritual, cuidar da mente, do corpo e do espírito. Então, para, de uma maneira geral, a gente se melhorar. E dentre os desafios, nós temos a modelagem, que nada mais é do que extrair as principais qualidades, características de uma pessoa. Em que a gente se inspira, né? Então, a escolhida da semana é a Angela Merkel. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre ela. Nós queremos uma live mais curta, mais objetiva. E aí eu quero agradecer a todas as pessoas que estão entrando e que saiam daqui melhores do que de fato entraram. Boa tarde a todos. E nós vamos falar um pouquinho da Angela Merkel, que nada mais é do que uma líder, vamos dizer assim, prática e conciliadora, que marcou, né, o momento lá, todas as fases dos mandatos dela. A Angela Merkel, ela foi eleita a primeira mulher para ocupar o cargo político mais alto do país, se tornando chefe do governo da Alemanha. Ela cresceu sob o regime comunista da Alemanha Oriental, formou-se em física e se tornou doutor em química quântica e se tornou chanceler de seu país em 2005. Ficou 16 anos no poder e encerrou os seus mandatos em 2021. Foram 4 mandatos, uma crise atrás da outra. E ela se tornou um símbolo da estabilidade, né? Uma força estabilizadora, como era chamada. E 5 momentos definiram o seu legado. O primeiro deles foi o fim do uso da energia nuclear até 2022. Né? Ela disse o seguinte, que Fukushima mudou a atitude dela com respeito à energia nuclear. Ela tinha um estilo econômico nas palavras, faltava carisma, mas era unânime na observação dos cientistas políticos de que ela tinha um jeito feminino de liderar, porque ela observava, ela pensava antes de falar e agir. E ela também tinha um apelido de Mut, que era mãezinha, porque ela meio que protegia os filhotinhos, como diziam, né? E um cientista político disse dela que ela leva embora toda a tristeza, que ela se livra de todos os problemas e que ninguém precisava se preocupar, porque os problemas seriam resolvidos e a maioria iria aceitar. O
segundo legado foi a legalização da união homoafetiva em 2017. O terceiro momento foi a crise migratória, também chamada de crise humanitária. Ela pronunciou uma frase que retratou a história dela, né? E foi para a história, como ela disse em relação à crise: nós conseguimos fazer isso, ou simplesmente nós damos um jeito. Foi uma frase que se referia a como a chanceler pretendia cumprir o que ela tinha acabado de prometer, que seria receber todos os refugiados do conflito sírio que quisessem entrar e viver na Alemanha. Essa decisão foi bastante polêmica na Alemanha, porque nas primeiras horas de 2016, uma série de incidentes em cidades alemãs deu munição aos críticos da chanceler, porque centenas de mulheres foram atacadas sexualmente, incluindo casos de estupro. Então, com isso, ela propôs leis mais duras para expulsar do país refugiados que cometessem crimes. Então, ela era considerada, vamos dizer assim, muito capaz em lidar com os problemas de forma humana, né? E nesse momento isso ficou mais ainda visível. Vamos também em relação à a quarta, né? Crise na era crise na União Europeia, porque foi uma crise, vamos dizer assim, em função da falência do banco americano, marcando então a explosão de uma crise financeira global. E a condução da pandemia. Algumas frases da Angela Merkel marcam bastante, mas a que mais me marcou foi sobre a liberdade. Ela disse algo interessante sobre a liberdade. Ela disse que a liberdade é a própria essência de nossa economia e sociedade. Sem liberdade, a mente humana é impedida de desencadear sua força criativa. Mas o que também é claro é que essa liberdade não está sozinha. É liberdade na responsabilidade e liberdade para exercer a responsabilidade. É muito interessante porque nós nem sabemos para que queremos a liberdade. Então, a gente levanta uma bandeira de liberdade, mas não quer bancar essa liberdade que a gente quer carregar. Lembrando que a liberdade é um dos princípios inegociáveis. Então, a liberdade não é você poder fazer tudo, mas é você não ser obrigado a nada. Então, tem que lembrar que a liberdade está associada à semeadura. Então, você sabe que você tem que bancar a sua liberdade, por isso a responsabilidade e a autorresponsabilidade precisam andar juntas. E em relação até à legalização da união homoafetiva, ela foi questionada até em relação ao seu posicionamento. Eu achei interessante, porque ela havia levado esse ponto, né, para votação, mas ela já havia declarado ser contrária, né, à oposição. E aí, numa entrevista em uma revista feminina, ela afirmou que não impediria que fosse colocado em pauta no legislativo em algum momento no futuro. E ela até emendou que os parlamentares deveriam votar de acordo com as suas consciências e não necessariamente conforme a posição do partido. E, pelo menos assim, 3 dias depois, a oposição colocou a votação para ser aprovada. E a chanceler, ela votou contra, de fato, mas a união homoafetiva passou a dar aos casais homossexuais os mesmos direitos que os heterossexuais casados, como adoção. E ela, quando questionada sobre o posicionamento dela, ela respondeu: para mim, o casamento expresso na Constituição
é o casamento de homem e mulher, por isso não votei a favor do projeto hoje. É verdade o que foi dito no debate de hoje, foi um debate longo e profundo para muitos, que também foram tocados pela emoção com as discussões. Também foi algo bastante pessoal para mim, e por isso espero que a votação de hoje não resulte apenas no respeito mútuo entre as diferentes opiniões, mas que também possa gerar um pouco mais de paz e coesão social. Aqui, ela também frisa nessa questão da liberdade, porque muitas pessoas, elas batem também no peito em relação ao livre-arbítrio, mas elas querem impor um posicionamento favorável ao delas. Então, as pessoas querem fazer as suas escolhas, mas também não querem bancar as suas escolhas, porque elas dependem da aprovação dos outros. Na verdade, elas não se aceitam e precisam dessa aprovação, porque tem problema com a identidade, tem problema com a autoestima. Então, livre-arbítrio, realmente ele está aí para todos. Mas, da mesma forma que você quer respeito, você também precisa respeitar. Então, eu achei ela é de fato uma mulher muito forte. E ela colocou o assunto em pauta, tudo bem, mas ela achou importante manter essa questão do respeito mútuo nas diferentes opiniões. E é sobre isso, porque o alvo de quem é livre é libertar outras pessoas. Então, se você quer ser o que você quiser ser, banque isso. Vá em frente. Isso vale para tudo. Para as drogas, para o que você quiser ser. Primeiro você tem que se perguntar para que você quer liberdade. E entender que ele faz parte de um princípio inegociável. Para mim, liberdade é importante em todos os aspectos. Nós estamos aqui, por exemplo, sendo livres geograficamente e alcançando infinitas pessoas em diferentes regiões. Isso também é liberdade. Então, você quer ser livre, mas você tem que saber para quê. Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser. Inclusive, para fazer essa live no meu perfil, que é de brigadeiro. Porque as pessoas não entendem que, embora seja um perfil de brigadeiro, se eu quero me transformar e quero ser uma pessoa melhor, eu estou levando para os meus brigadeiros ou para os meus afazeres, inclusive como dentista, o melhor que eu posso ser. Porque eu não entrego apenas brigadeiro. Eu entrego experiência. Então, eu entrego também o que eu carrego, e quando as pessoas comem o meu brigadeiro, eles comem muito mais do que um alimento. E é isso que eu quero trazer para aqui, um pouco de mim, porque isso daqui é a minha marca. Eu mostro para as pessoas quem eu sou. E na minha relação com os brigadeiros, eu também precisei modelar muitas pessoas. E modelei pessoas que só entregavam brigadeiro. Essas não estavam alinhadas a mim. Por isso que isso é importante. Então, a gente está aqui frisando essa liberdade. Eu quero que vocês usem a liberdade como princípio, mas também respeitando o posicionamento dos outros, das outras pessoas, porque assim vocês também serão respeitados naquilo que vocês tanto pregam. Então, liberdade é isso. É você não poder fazer tudo, mas também não ser obrigado a nada. Dentre as frases dela, pessoal, e também Francilene, essa parte da liberdade foi algo que mexeu muito comigo, porque é um princípio pelo qual eu prezo muito também. Então, assim, se você tiver agora outras informações para nos trazer, nós estamos aqui agora para te ouvir. Estava aqui assimilando tudo, é muito interessante essa questão da liberdade, né? E ela não surge por si mesma, ela deve ser conquistada e depois defendida, e defendida todos os dias, né? A nossa própria liberdade de ser pessoas, né? Porque nós estamos muito atrelados ao que os outros pensam ou vão falar da gente, se vão nos aprovar ou não. E viver assim não é ser livre, né? É viver escravo da opinião dos outros. E é muito importante todos os dias renovar essa liberdade, né? De pessoa que sabe o que é melhor. Não, claro que não vai ser livre para fazer o mal, para fazer coisas que prejudicam a si e aos outros. Mas ser livre para ser você no sentido de que você pode se expressar,
você pode viver sem estar dependendo da opinião dos demais que só criticam, né? E uma coisa que me chamou a atenção nos códigos da Angela Merkel, ela diz: eu sou grata por todos os momentos difíceis que passei e por todas as lágrimas que chorei, porque isso me colocou mais perto de Deus e me tornou a mulher forte que sou hoje, né? Então, essa questão do aprender com os momentos difíceis, isso é muito bom, porque às vezes, o ruim dos momentos difíceis é quando você não sabe aproveitá-los para crescer, para se tornar alguém diferente, para aprender com esses momentos, para né, só ver os momentos difíceis para reclamar, para se vitimar. Então, ela diz que se tornou mais forte e fez com que ela chegasse mais perto de Deus nesse sentido, né? E outra coisa que ela diz: não fique amargo, distorcido e desagradável com a vida. Você pode ter sido injustiçado ou traído, porque dois erros, eles nunca fazem um acerto. Em vez disso, aprenda com seus erros, aprenda com as suas lições, permaneça forte com a cabeça erguida. Então, isso que ela falava antes, os momentos difíceis fizeram com que ela se aproximasse mais de Deus, se tornasse a mulher forte que ela é. E justamente por isso, porque ela não ficou amargando, distorcendo as coisas que aconteceram na vida dela, né? Ela não pagou o mal com o mal nesse sentido, se a gente trazer mais, né, para esse lado cristão. Não pagar o mal com o mal, não pagar a injustiça com injustiça, mas aprender com os erros, os seus, e ver com o que o outro fez com você, tirar proveito de todas as situações. Então, eu acho muito interessante. E ela continua ainda dizendo que se ela ficasse ressentida toda vez, ela ficasse ressentida, ela não poderia nem ter sido a chanceler federal nem por 3 dias, né? Então é preciso ter resiliência, é preciso saber ultrapassar os momentos de dificuldade que vão aparecer. Quanto maior o seu cargo, quanto maior a altura que você tiver em cargo, mais desafios vão aparecer. Então não dá para ficar ressentido com ataques de alguém, com a opinião de alguém, porque senão você nem vive, não dá nem um passo adiante, fica parada no passado, ou parada ali, né, pensando, se eu fizer mais isso, vão me criticar. Então é preciso avançar. E outro código que eu peguei pouquíssimo, mas são interessantes, que ela diz: bater a cabeça na parede não dá certo. Quem sai ganhando é sempre a parede, né? Então, às vezes, ficar batendo a cabeça por alguma coisa que te fizeram, que não deu certo, não vai, a tua cabeça vai perder nesse sentido, né? Porque não vale a pena. É ter resiliência, é recomeçar, é fazer de novo e seguir adiante, né? Porque é muito melhor a gente prosseguir do que ficar olhando para o que não deu certo, pegar o que não deu certo e começar de novo. Então, esses códigos dela eu achei interessante. Tem um outro que ela diz que, já partindo para dentro do mesmo, né, mas fala que é muito melhor falar um com o outro do que um sobre o outro, né? E nós perdemos muito tempo de não cuidar da nossa vida, cuidando da vida das outras pessoas. E talvez por isso que a gente se preocupe tanto com a opinião dos outros, porque a gente também vive dando opinião na vida dos outros, né? Então a gente tira os outros pelo que a gente faz. Então é muito melhor falar com as pessoas. Se tem algo que você pode ajudar na vida de alguém que você vê que não está muito bem, não está andando por um caminho muito correto, é muito melhor você falar para essa pessoa do que você falar dessa pessoa para outros, né? Se preocupar com a vida da pessoa só em estar falando dele. E, no entanto, a sua vida fica de lado, enquanto você cuida dos outros, nesse sentido de falar mal. Então, é interessante esse código também, me chamou bastante atenção. E, para finalizar, um outro código dela, eu gostei também, porque é um tema que paralisa muita gente, que é o medo. Ela diz que o medo nunca foi um bom conselheiro, nem na nossa vida pessoal, nem na nossa sociedade, né? Culturas e sociedades moldadas pelo medo, sem dúvida, não terão controle sobre o futuro. E o medo, ele tem esse poder de nos paralisar, né? Então, aquilo que a gente fica temendo, quantas pessoas não avançaram por medo? Aí eu volto de novo, medo de alguém criticar, medo de alguém não aprovar,
medo de não dar certo, medo de fracassar. Então, que possamos saber qual é a raiz desse medo. De onde foi que surgiu esse medo de tal situação? Buscar saber o porquê desse medo, qual foi a crença que foi colocada na tua cabeça que te fez ter esse medo. E ir, né? Porque o medo não é a ausência aliás, a coragem não é a ausência do medo, mas é ir a partir do medo, mesmo com medo, você ir. Mas só que você precisa saber a raiz desse medo. Quem te colocou medo? Por que você tem tanto medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão achar, né? Então é preciso, muitas vezes, meter a cara, literalmente, muitas vezes tomar iniciativa, tomar decisões, apesar do medo. Então é interessante isso que ela diz. Ele nunca é um bom conselheiro, o medo. E quem vive moldado pelo medo não avança, não tem controle sobre a sua vida, porque está, né? E como diz no livro de Jó, Jó falava, né, que tudo que eu mais temia me aconteceu. Porque diz que o medo tem esse poder, né, de atrair. Você teme e aquilo que você teme lhe acontece. Então tenha medo de ser uma pessoa boa, tenha medo de fazer coisas boas, que de repente você consegue, né? Então eu acho que esses foram os códigos que eu achei bem mais interessante, claro que os da liberdade também, mas como você falou, então eu gostei desses também, né? Essa questão de ser grata, de ser resiliente no meio da dificuldade, não ficar ressentido, não pagar o mal com o mal, não viver amargo, distorcidos, né? E, acima de tudo, combater contra esse medo que nos impede de avançar. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente paralisa, o medo nos paralisa. Medo de tantas coisas, às vezes coisas que são tão bobas, às vezes, né? E nós paralisamos por isso. Então é isso, Deise. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar sobre a Ângela. Verdade. Nós falamos, assim, um resumão realmente sobre a Ângela, realmente tem muito o que falar, mas a gente busca o que mais é chamativo, que é muitas vezes até unânime, né? Mas sempre tem algo que chama mais atenção de um e de outro. Você falou essa questão de bater a cabeça na parede, realmente não dá certo. Sim, muitas vezes a gente quer ficar focando no problema, né, Francilene? E a gente sabe que o problema pode estar em nós, assim como a solução. Então, se a gente não buscar soluções, a gente vai realmente só bater a cabeça na parede, e sempre a parede vai ganhar de nós. Uma outra frase, assim, para finalizar, e a gente fechar aqui a modelagem da Ângela, em relação à força dela, ela até disse, né? Eu poderia dobrar, mas eu nunca vou quebrar o que está na minha natureza como uma mulher forte. Então, uma mulher de fibra como ela, que sempre lidou assim com personalidades difíceis, ela é uma pessoa que sempre soube conduzir muito bem certas situações. Ela tinha uma habilidade política, inclusive, que é a de mudar de opinião diante de uma nova realidade ou de pressão de opinião pública. Então, ela mostrou saber tomar uma atitude vital, sozinha e independente, e sempre buscava o consenso, né? E sozinha, por exemplo, ela que decidiu colocar fim à energia nuclear lá na Alemanha, mesmo contra os desejos do seu partido e também para o horror do setor da energia. Uma mulher forte, pragmática e com grande experiência, com personalidades difíceis. Então, ela tinha realmente muitas habilidades políticas, mas também humanas. Então, acho que foi isso que ficou para nós aqui, de inspiração, de características importantes. E aí, cada um que leve, né, que carregue para si aquilo que chamou mais atenção. E nossa live, o nosso objetivo é que seja uma live curta, precisa, e por isso a gente quer aqui agradecer a todas as pessoas que estão presentes, que já entraram, que saíram, e a gente vai deixar salva a live, mas a gente vai deixar nos stories para te... E a live vai direcionar vocês direto para o YouTube, porque lá permite vídeos mais longos. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero que vocês saiam daqui melhores do que entraram,
e que vocês pensem um pouco sobre o grande princípio que é a liberdade, da qual nós falamos aqui, lembrando que sim, que as regras podem ser quebradas, mas os princípios jamais, eles são inegociáveis, e se você quebrar os princípios te quebrarão. Então, é preferível você honrá-los para que você seja honrado. Essa é a minha mensagem final. Quero agradecer a você, Francilene, a parceria. Assim como Jesus, ele pediu para que a gente andasse em dois, para quando um desanimasse, o outro estivesse ali para levantar. Então, que a gente possa caminhar aqui para a gente poder ir mais longe. Obrigada aí pela presença e a presença de todos vocês. Eu que agradeço você, Deise, pelo convite, né? Tudo de bom para você e a todos que entraram, que participaram, né? Muito obrigada. Que o Senhor possa abençoar cada um e coragem, não tenham medo, porque o Senhor, ele foi esse que disse isso, né? Não tenhais medo. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, que todos os medos que você tenha, que você busque saber qual a razão, se realmente tem fundamento ter medo, e se lance, se coloque nas mãos do Senhor e peça ajuda a Ele, para que Ele possa lhe ajudar a enfrentar as dificuldades da sua vida. Então, tudo de bom para todos e até a próxima, né? Nós nos encontraremos de novo para modelar mais uma personalidade. A próxima vai ser bem, né? Eu espero que vocês gostem, né? Muitos códigos para a vida mesmo, para o lado espiritual, então vai ser muito boa a próxima modelagem. A gente vai marcar ainda, né, Deise? Talvez essa semana, não sei, ou na outra. De repente, se a gente conseguir essa semana, a gente pode combinar, de repente, no domingo, a gente vê e avisa as pessoas que estão aí nos seguindo. E a gente vai já adiantar aqui, a próxima modelagem será do André Fernandes. Então, vai ser bastante interessante, porque tem muitos códigos importantes para o nosso crescimento e para a nossa reflexão. Então, por hoje é só, pessoal. Eu agradeço. Um mini coração para vocês. E um grande beijo para você, Francilene. Até a próxima. Você também. Beijo. Tchau, gente. Tchau.